Bom, começamos hoje o Fórum Mídia, Melo, com a história de que eu caí nas fake news do X e do Telegram. Mesmo eu, com a experiência, veterano do jornalismo, caí ontem em fake news. Peço desculpas a quem acompanhou o Fórum Global de ontem, porque eu sigo perfis. Bom, eu sigo muita coisa no Telegram, sigo no X. E aí, eu seguindo um perfil no X, era quase a hora do programa, esse perfil publicou um vídeo supostamente da Al Jazeera, com a marca gráfica da Al Jazeera, com o logotipo da Al Jazeera, mas perfeita cópia de um vídeo da Al Jazeera, daqueles que a Al Jazeera publica em suas redes sociais, com a notícia de que os Emirados Árabes Unidos tinham decidido congelar a compra de caças franceses em protesto contra a prisão do dono do Telegram, que agora lá tem cidadania dos Emirados Árabes Unidos, entre outros. Né? Ele é francês, ele é russo, ele tem cidadania, ele comprou cidadania aqui de São Cristóvão, em Neves, no Caribe. O cara se garantiu e acabou preso. E era fake o vídeo. Então, eu peço desculpas a quem acompanhava ontem o Fórum Global, porque assim que acabou o programa, esse próprio perfil falou, olha, isso aqui parece Al Jazeera e não é. Então, eu não tive oportunidade, mas já escrevi um texto para fórum em que coloquei essa informação e peço desculpas tanto ao público do Fórum Global quanto aos meus colegas Henrique Rodrigues e Ana Prestes, que comentaram em cima de um trechinho do vídeo, porque eu achei uma notícia importante. Era fake news. Sim, gente, sério, vídeo de altíssima qualidade. A gente tem que ter... Isso serviu, de certa forma, por isso que eu estou falando aqui no Fórum Mídias, que serviu de alerta sobre a inteligência artificial. Não sei se tinha inteligência artificial no vídeo, não aparece ninguém falando. A música é da Al Jazeera, o logotipo da Al Jazeera no cantinho, da maneira perfeita a cópia. Impressionante. Eu caí nessa fake news, que foi desmentida em seguida. E depois eu fui checar, né, na própria Al Jazeera, com o governo, lá no site do governo dos Emirados, e não tinha nada dessa notícia. Portanto, ficam as minhas... Acontece. E o alerta para vocês. Vamos subir o Ivan, que está aqui na... Isso. Aí. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Ivan. Tudo bem. Eu vou trazer rapidamente, gente, aqui um artigo que é antigo, é de 2020, é da pandemia. Naquela época eu li, me chamou a atenção, e eu fui achá-lo nos arquivos aqui. É um artigo desta comentarista, Alexis Wischowski, no Washington Post. E eu trouxe isso porque esse debate sobre regulamentação das mídias, das redes sociais, é um debate muito importante, mas já em 2020, esta comentarista dizia, não vai rolar. E ela explicava porque é um tema sobre o qual eu sempre achei esse artigo muito legal, porque ela foi ao ponto já em 2020, coisa que as pessoas estão dizendo agora. E ela dizia, vocês se lembram do muito grande para falir, né? As empresas muito grandes para falir, os governos precisam intervir. Então, ela diz o seguinte, as empresas de tecnologia ficaram muito grandes para serem reguladas. Né? E aí ela argumenta, né? Porque naquela época, o Departamento de Estado, de Justiça dos Estados Unidos tinha iniciado um processo antitrust contra o Google. E ela falou, gente, não vai rolar esse colapso da Big Tech. Por quê? Porque as empresas Big Tech efetivamente se protegeram da regulamentação, expandindo para outros serviços e bens muito além de seus produtos originais. Aí ela cita o Google, ele é pesquisa, é Gmail, é Google Maps, 2,3 bilhões que rodam Android, agora esse número é maior. Dono do YouTube. E também possui 8,5% dos cabos submarinos que alimentam a espinha dorsal
da internet. Então, ela estava falando do poder dessas empresas Big Tech. Ela está se referindo aqui ao Google, ao Meta, né, que é dona do Facebook, que é dona do Instagram, que é dona do WhatsApp. E se você colocar lá a lista dos bilionários do planeta, você vai ver que essa lista de bilionários do planeta tem lá toda a turma do Google, até do Telegram, né? Então, assim, é muito dinheiro que essas pessoas acumulam. O dono da Meta, o Elon Musk do X. Então, é uma nova elite bilionária das Big Tech que está lutando desesperadamente contra qualquer tipo de regulamentação. E ela também diz, deixa eu ver aqui o outro trecho do artigo que eu não trouxe, deixa eu achar aqui, gente, só paciência um segundinho aí, porque tem um outro trechinho do artigo que é importante, que está aqui, ó. Que ela diz assim: um processo antitrust dos Estados Unidos contra o Google não vai funcionar, porque o Google e seus irmãos Big Tech operam acima do nível de qualquer Estado-nação. Eles são estados líquidos, boa essa definição dela, empresas de tecnologia que agem como governos. De fato, enquanto os governos nacionais em todo o mundo passaram os últimos meses, ela está se referindo à Covid, enquanto ficavam endividados, os estados líquidos, como Facebook, Microsoft, Amazon e outros, correram para construir os seus impérios, expandindo drasticamente os serviços e territórios sob seu domínio. E aí ela faz uma observação. O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é o dono do Washington Post, esse jornal no qual eu estou escrevendo. Ela brinca com isso. Então, é um assunto que alguém do chat chamou atenção outro dia, e é por isso que eu trouxe esse artigo aqui, dizendo eles cresceram, essas empresas cresceram muito durante a pandemia. A pandemia deu uma grande oportunidade de negócios para essas empresas. É um fato, né? Na pandemia explodiu o uso das redes sociais, explodiu o uso desses aplicativos para fazer trabalho à distância e tal, e essas empresas cresceram comprando concorrentes e se tornando praticamente infensas, vamos falar, a regulamentação. Né? Mas então, aí não, porque você não está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem um estudo que eles não é na regulamentação, eles estão pensando em dividir, não é o Google, né? A Alphabet, dividir. Ou ele vai ter que ceder, abrir mão do sistema Android ou abrir mão, vão ter que... É esse processo, viu, Melo, a qual ela se referiu, esse processo que foi lá antes, foi aberto em 2020. Agora existe essa perspectiva. O Google se tornou o mastodonte da sala. Exato, ninguém pode. Mas isso explica um pouco a dificuldade que governos nacionais, né, aqui do Brasil, a gente viu o fracasso da tentativa de regulamentar, com pressão, lobby, eles têm muito poder, né? Um lobby poderosíssimo, inclusive no Congresso dos Estados Unidos. Então, ficou muito mais difícil fazer regulamentação nesta área. É o Ivan agora? Isso. Pode ser. Vamos lá. Bom, hoje, gente, eu trouxe aqui um artigo publicado na Fórum pelo David Bacelar, que é coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que o David Bacelar faz aqui o que o Fórum Mídias faz todos os dias, né? Uma análise, uma crítica de mídia, analisando um editorial da Folha, publicado no último domingo. Um editorial que pede a privatização de estatais brasileiras, né? É uma peça de propaganda total pela privatização, pela entrega dessas empresas hoje públicas, né? O David Bacelar escreve recorrentemente na Fórum, ele tem umas análises muito interessantes,
e eu deixo aí a dica para todos lerem com calma esse artigo depois. Mas eu vou trazer aqui alguns trechos de destaque que me chamaram a atenção, né? O título do artigo do David é Fake News da Folha. Só relembrando aqui, David Bacelar, petroleiro, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, ou seja, ele trabalha em uma dessas empresas, a Petrobras, né, que a Folha clama pela privatização. Vejam a chamada. Com falsos argumentos, a editorial da Folha rouba do leitor o direito de se informar corretamente. Não à toa, o seu ímpeto neoliberal se lança contra as 3 maiores estatais brasileiras. Pode passar o slide, por favor, Azenha? Aí eu trouxe o artigo exatamente da Folha, né? É bem direto o artigo, é bem direto o editorial. Privatizar a Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Já dá o recado, né? Logo no título. E aí, na chamada, trio de gigantes deve ser o próximo tabu a ser derrubado no bem-sucedido Programa Brasileiro de Desestatização. Isso me chamou a atenção porque eles chamam o Programa Brasileiro de Desestatização de bem-sucedido, né? Como se todas as empresas públicas que foram privatizadas no Brasil, como se todas as estatais que foram vendidas para o setor privado, tivessem obtido êxito, né? Tivessem melhorado após a privatização, ou mesmo melhorado alguma coisa para a população, que é o objetivo de uma empresa estatal, uma empresa pública, né? Vamos lembrar aqui que uma empresa estatal é uma empresa pública, apesar de dar lucro, como essas aí que a Folha quer privatizar, Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, apesar de dar lucro, esse não é o intuito de uma empresa pública, né? De uma empresa estatal. O intuito é gerar receita para ser aplicada em políticas do Estado, né? E não competir no mercado financeiro. Mesmo assim tem lucro, mas isso é outra história. Vamos lá, pode passar para o próximo slide, Azenha, por favor. Vejam este trecho do editorial da Folha de São Paulo. Na década perdida de 80, quando o país se viu impelido a reformar o Estado empresário ineficiente e concentrador de renda, parecia impensável a venda de companhias portentosas como a Embraer e a Vale, dos setores de telefonia à energia elétrica, da vasta e deficitária rede de bancos estaduais. Tudo isso foi feito e com grande sucesso. O inconcebível hoje é que tais atividades e serviços públicos já tenham estado à mercê da ineficiência da gestão pública e das conveniências políticas dos governos de turno, em vez de regulados por agências autônomas e pela concorrência, como se a concorrência e o mercado privado, né, resolvesse qualquer problema. E vejam como eles vendem a ideia de que essas empresas, né, que eles chamam no título, Caixa, Petrobras, de que essas empresas seriam ineficientes, né? Eles falam serviços públicos que estavam à mercê da ineficiência da gestão pública. Então, eles estão tentando passar a ideia aqui de que são empresas ineficientes e que precisam ser privatizadas, né? Pode passar para o próximo slide, Azenha, porque aí eles citam de privatizações bem-sucedidas e citam a Vale como um exemplo de privatização bem-sucedida, né? Então, aqui eu retorno para o artigo do David Bacelar, veja o que ele diz. Em seu editorial, a Folha exalta privatizações neoliberais fracassadas, sem mencionar, claro, casos mais recentes, como a entrega a preço de banana da Eletrobras, de refinarias da Petrobras, o desastre de Mariana e Brumadinho da Vale, ou o apagão provocado pela Enel no Serviço de Energia de São Paulo, com expedientes duvidosos que muitos se assemelham às fake news. O jornal paulistano violenta o direito democrático à boa informação. Então, a Folha está chamando ali a privatização da Vale de bem-sucedida, né? Passa para o próximo slide, por favor, Azenha. Eu trouxe só para o pessoal relembrar, né, quem é a Vale. Isso aí é a Vale, é o que ela fez em Mariana, né? O David Bacelar cita ali Mariana, Brumadinho, né? Esse é o desastre de Mariana, de responsabilidade da Vale, que foi privatizada, né? E que para a Folha de São Paulo foi uma privatização bem sucedida, né? Isso é o sucesso para a Folha de São Paulo. Vejam aí que privatização bem sucedida, que eficiência do serviço privado, né? Porque eles falam que a empresa estatal, a empresa pública é ineficiente, dá na mão do mercado privado, que vejam aí a eficiência. Tá aí o resultado da eficiência, só para lembrar
em uma foto, né? Pode passar para a próxima slide, Azenha. Aí eu trouxe outro trecho também deste editorial da Folha de São Paulo, né, que prega a privatização justamente aí Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Vejam só, nesse conglomerado anacrônico, apenas 3 gigantes, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, reúnem em torno de si 75 subsidiárias no Brasil e no exterior, quase 2/3, portanto, do universo das estatais federais. Esse aparato é custosamente mantido sob o comando do Estado, sobretudo por interesses políticos e sindicais. Invocam-se pretextos nacionalistas e estratégicos para preservar o poder de lotear cargos, distribuir favores e bancar projetos de retorno duvidoso, para nem falar em lisura, né? Vejam só, eles falam que é um aparato custoso para o Estado, né, manter essas 3 empresas. Mas o editorial da Folha, como bem aponta aí o David Bacelar, omite do leitor dados fundamentais, né? Como que é um aparato custoso, que só dá problema, se, conforme aponta o David Bacelar aí, essas 3 estatais juntas tiveram um lucro de 170 bilhões no ano passado. 170 bilhões que são utilizados aí para geração de riqueza para o país, né? Geração de emprego, renda, política pública, programa social, enfim. E aí o David Bacelar destaca, né? O interesse privatista do jornal opta pela mentira ao dizer que o conjunto das estatais é custosamente mantido sob comando do Estado. E esconde que as estatais brasileiras tiveram um lucro somado de 197 bilhões em 2023, dos quais 49 bilhões foram para a União na forma de dividendos e participações. Esses números não estão no editorial da Folha, eles jogam palavras ao vento, né? Aparato custoso, ineficiência, mas não falam, né, qual que é o custo tendo em vista o lucro obtido, não falam qual é a ineficiência, e quando citam privatizações na boca deles exitosas, né, não se cita, por exemplo, tragédias que foram responsabilidade dessas empresas privatizadas, tais como a tragédia de Mariana, de Brumadinho, que são responsabilidade da Vale, ou mesmo, né, a queda na qualidade de serviço de empresas de eletricidade que foram vendidas aí por municípios e estados, ou a queda da qualidade de serviço e aumento de preço de empresas de saneamento que foram vendidas e privatizadas, né? No mundo da Folha de São Paulo, a privatização é só maravilha, só traz resultados positivos. Mas como bem faz o David Bacelar, aí ele aponta as informações que a Folha de São Paulo não dá, as informações que a Folha de São Paulo omite, e traz também os interesses por trás disso, né? Não é só omissão, não é só esconder, né? Mas é mentira também falar que essas 3 estatais são ineficientes, quando, na verdade, são das 3 empresas mais exitosas do país que geraram esse lucro de mais de 170 bilhões só no ano passado. Azenha e Mel. Lembrando, né, Longo, que agora em 2027, a privatização da Vale vai completar 30 anos. Você sabe quanto que ela já transferiu de dividendos para os seus acionistas? Mais de 200 bilhões de dólares. Acionistas privados, é isso que a Folha quer. E a Vale, quando foi vendida por 3,3 bilhões, ela foi subestimado o valor, principalmente dos direitos minerários. Nem se sabia. Bom, primeiro que ela tem jazidas enormes, nem se sabia direito exatamente quanto era. 3,3 bilhões de reais ela foi vendida. Falei dólares, mas foi de reais. E nem se sabia direito os direitos minerários, o valor das jazidas. Então, foi subestimado para entregar preço de banana para caras, Bradesco, Banco Bradesco, um dos grandes acionistas. Então, aí, mamando nas tetas da Vale, do Estado brasileiro, de direito de minerais que pertencem à nação brasileira, pertencem ao povo brasileiro. É um absurdo, e a Folha é um lixo. Exato. Olha esse comentário da Carla Freitas, bem pertinente, que a Folha fala que manter essas 3 estatais, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, seria um aparato custoso para o Estado, né? Veja o que fala a Carla, que custoso para o Estado é ter que corrigir e remediar os estragos do meio ambiente, as destruições
dos postos de trabalho, né? O que realmente custa dinheiro para o Estado? É manter 3 estatais que dão lucro, né? Lucro alto, né? Ou O repasse alto ter para o que... Estado, né? Você colocou aqui, ó o repasse, segundo o David Bacelar, 49 bilhões foram para a União na forma de dividendos e participação em 2023. É o dinheiro dos programas sociais. Então, a Folha, como eu disse ontem, cercada pela destruição humana, por sem-teto, pelo pessoal do crack, está aí pregando mais disso para o nosso entorno aqui, que eu sou quase vizinho do prédio da Folha. Não, e quando a gente fala tragédia, não é uma palavra adequada, porque Mariana e Brumadinho são tragédias, não é um desastre, como às vezes usam, um desastre de Mariana. Não, a Vale se chamava Vale do Rio Doce. Eles primeiro tiraram o Rio Doce do nome, depois tiraram o Rio Doce do mapa, acabaram com o Rio Doce, o principal rio de Minas Gerais e o rio que dava nome à empresa. Eles tiraram do nome e depois tiraram o rio, acabaram com o rio, com o lamaçal. Em Brumadinho, eles sabiam que a empresa podia estourar a qualquer momento e mantiveram um refeitório dos funcionários na frente. Quando estourou, parece 4 ou 5 segundos para passar por cima do refeitório. Mantiveram aquilo ali. Entendeu? Não é apenas pelo lucro, não, são criminosos e todos ainda impunes. O presidente fugiu, o outro, eles estão impunes. Cadê a prisão desses caras? Porque eles sabiam que aquilo podia acontecer. Não só a quantidade de gente que morreu e que não tem como você recuperar a vida dessas pessoas, como que eles destruíram da natureza. Vai levar quantos anos, décadas? E fica essa história. Agora eles passam pano na própria imagem aí, tentam passar pano. Uma empresa criminosa. Já estão pagando alguma coisa, agora você imagina como é que tem a cara de pau de dizer que são privatizações exitosas. Isso é um absurdo, não tem nada que ver. Entendeu? Bom, isso aqui é uma outra coisa, graças a Deus, bem mais leve. A jornalista Bela Megali publicou ontem que um gesto do STF que pode esvaziar o ato pró-impeachment de Moraes no dia 7 de setembro. Ela disse que tem esse gesto aí. Vamos ver qual é? Aliados de Bolsonaro, veja bem, é uma matéria especulativa. Né? Aliados de Bolsonaro passaram a defender, junto a membros do STF, que convençam Moraes a fazer um gesto ao ex-presidente como o arquivamento de uma das ações que miram Bolsonaro. Ou seja, só por aí, pelo primeiro parágrafo, o que fica claro nisso? O Bolsonaro está com tanto poder que os aliados deles tiveram a cara de pau de conversar com os outros ministros. Tira um processo dele aí, que aí ele maneira, aí pode até não ir, entendeu? Vê aí. Porque o Bolsonaro, vocês têm que ver isso aí. Bom, agora, não vou ficar lendo tudo, porque no espírito é isso. Agora o segundo. Agora, hoje, ela publicou isso. Bolsonaro avalia desistir de ida a ato pró-impeachment de Moraes. Ex-presidente sinalizou a aliados que pode não comparecer à manifestação na Paulista marcada para... O cara que ontem estava pedindo para fazer alguma coisa, porque aí ele poderia não ir, hoje ele já está sem ninguém falar nada, já dizendo que não vai. Vamos para o segundo. Nesta semana, o ex-presidente mostrou aliados que avalia a possibilidade de não comparecer à manifestação. Os filhos do capitão reformado também relataram a pessoas próximas que a ida do pai ao ato não está confirmada. Ou seja, as pessoas ficam especulando, aí daqui a pouco ele não vai ao ato, aí vão falar que o STF cedeu alguma coisa. Se o STF faz alguma coisa... Eles ficam jogando notícias ao léu, vai que cola, entendeu? Porque agora já tem duas explicações para
para ele não comparecer. Se ele não foi, ela pode alegar que ele não foi porque ele avaliou bem, podia causar tumulto. Ou então, que ele não foi porque o STF concedeu. E se ele for, é porque o STF não concedeu o que ele pediu, então ele foi. Sabe, é uma piada, né? É um negócio, uma especulação sem sentido. Eu sei que a pessoa tem que produzir notícia, que hoje em dia... Mas, poxa, e ter um pouquinho mais de... Pelo menos ser coerente. Se comprou um peixe num dia, não pode trocar o peixe pelo outro no outro dia, né? Num dia ele tem esse poder, no outro dia ele nem tem poder nenhum, ele está com medo de ir lá. E ele devia ter medo mesmo, porque o pessoal está pressionando o STF e o Gonê não tomou a atitude e o STF pode acabar tomando a atitude que o Gonê não tomou, porque sabe como é que é o animal acuado. Eles estão tentando acuar o STF e o tiro pode acabar saindo pela culatra. Eu faria apenas a observação de que o Brasil é um país onde tem muito acerto, muito acerto de bastidor. A gente nunca sabe, né? Por exemplo, o Gonê, o que ele está fazendo, que ele não está agindo, né? Então, assim, é muito. Com certeza. É muito curioso, porque o Brasil, assim, e quando o Ivan trouxe esse ótimo artigo do David Barcelar também, né? E você enfatizou, né, Melo, que os dirigentes da Vale estão aí, depois de terem causado esses gigantes, com muitas mortes, gente, homicídios, com morte, destruição ambiental. Os caras estão por aí tirando proveito das suas fortunas. É inacreditável. E aqui, ó, Carla Freitas, já tinha falado, a Vale é exemplo de destruição do meio ambiente, é onde ela é bem sucedida. Imagina, a Vale, eu fiz a cobertura de Brumadinho, você vê o total poder da Vale em Minas Gerais. Conluio não, mas com prefeito, com deputado federal, ela é muito poderosa. E ela criou, como disse o Antônio Melo, né, Melo? Ela criou uma carapaça para se defender desses crimes. Então, a Vale investe no museu, no lindo museu lá de Brumadinho, ela faz essas coisas sociais dela para tentar se esconder, para esconder os seus crimes atrás disso. E lembrando aqui outra coisa, a Maria Cristina Sacramento falou, o monstro do senhor dito sociólogo, a Folha se ajoelha diante do senhor sociólogo, que abriu as portas do inferno brasileiro, passou a lei de o Brasil, incrivelmente, exporta minérios para todo mundo. O Brasil ajudou a construir a China de hoje, gente, sem que esses minérios paguem os devidos impostos nos estados de onde o minério é originário. Então, você vai para Carajás, uma das maiores jazidas minerais do mundo, não sei se vocês já foram, não sei se o Mauro já foi para Carajás, não. Você vai para o entorno de Carajás, a miséria. Carajás, aquela região do Pará, deveria ser uma das mais ricas do Brasil, de melhor qualidade de vida. E, no entanto, vizinho, sabe, a penitenciária de Pedrinhas, onde houve a rebelião, que os corpos foram degolados, do lado passa aquele trem da Vale que leva todos os dias toneladas para o porto de São Luís, para o minério ir embora do Brasil praticamente de graça. De graça. O minério não deixa praticamente nada, nem para Minas, nem para o Pará, e para o Brasil. E a ideia deles com essa limpeza de imagem é que a população fique assim como Brumadinho, à medida que o tempo vai passando, e Mariana, foram assim, acidentes, como uma enchente no Rio Grande do Sul. Aconteceu uma tragédia da natureza.
A Vale não tem nada a ver com isso, porque a Vale é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que tem essa preocupação ambiental. Então, ela descola a imagem dela, a responsabilidade da Vale nos acidentes, nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Eles sabiam que aquilo podia acontecer e não tomaram atitude. No caso ali de Brumadinho, com o restaurante dos funcionários na frente do negócio, na frente. E eles deixaram para não podiam trocar dali, não. E depois vão limpar a imagem, não, porque nós estamos reconstruindo, as pessoas estão sendo realocadas, as coisas. Mas é isso. Tem que privatizar tudo que vai melhorar, diz a Folha. É isso aí. Brasilzão. Camaradas, amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Valeu. Um abraço, até amanhã para todos. Um abração, até amanhã.